Eu queria saber se é verdade que podem existir ataques cardíacos, infartos, que não têm a ver com a obstrução, o comprometimento das artérias, e sim com as nossas emoções. Isso é possível? Oi, pessoal, aqui na Janela da Paulista. Eu queria responder essa pergunta da Isabel, muito interessante. Nós temos tido casos no Covid-19 de infarto agudo do miocárdio clássico, com entupimento das coronárias levando ao infarto. Esses, como vocês já ouviram tanto falar. E apareceram casos chamados de síndrome de Takotsubo, que é o infarto do miocárdio sem obstrução das coronárias. Isto é, ele é causado por um estresse muito forte, principalmente em mulheres da meia idade para cima, por estresse intenso, levando a um espasmo gigante no coração e infarto do miocárdio sem entupimento das coronárias. A sorte é que esses casos, na maioria deles, ou quase todos, eles evoluem muito bem do ponto de vista de prognóstico e não deixam sequelas. Mas existem e é causado pelo extremo estresse que a gente está passando. Porque lembra que o presidente falou uma vez que ele não ia ser atingido pela gripezinha porque ele era um atleta e atletas não se contaminam? Não é verdade isso, você mesmo depois mostrou, né, vários atletas famosos, importantes, contaminados. Então eu queria saber se o fato de ser atleta aumenta a imunidade de alguém. Não que não vá se contaminar, mas se faz uma diferença na imunidade. Respondendo à pergunta da Isabel, é importante a gente lembrar que o indivíduo ativo, fisicamente, treinado, não precisa ser esportista competitivo, bastando estar fisicamente ativo, ele vai ter muito mais resistência para enfrentar as infecções, as doenças em geral, do que o indivíduo sedentário. Os estudos que têm sido feitos mostram exatamente isso. Uma gripe, uma pneumonia, uma síndrome digestiva qualquer, o tempo de internação do indivíduo ativo é bem menor do que o tempo de internação de um indivíduo que é sedentário. Então, isso demonstra que você vai ter mais resistência. Em relação à imunidade, a imunidade é uma coisa muito mais pessoal, genética. Fazer atividade física leve a moderada, você tem melhores condições de imunidade, mas não que você vai estar plenamente resistente a qualquer infecção. Não, isso vai da genética de cada um, da imunidade adquirida por cada um. Aí as pessoas começaram a perguntar, mas eu vou fazer atividade física, vou correr, vou para academia, ou vou fazer bicicleta ou peso aqui no meu prédio usando máscara? Isso não vai me fazer mal? Isso não vai prejudicar o meu desempenho? Isso não pode ter consequências para a minha saúde? Afinal, estou tampando o nariz. Como é que é, doutor? A máscara faz mal para a saúde? Não, não faz. O oxigênio que se respira e o gás carbônico que se põe para fora, erradamente foi considerado um problema por conta da máscara. Acontece que máscaras de tecido, elas têm as fibras que têm espaço entre elas e permite a passagem do gás tranquilamente. Nada de bobagem que eu já ouvi, já me passaram algumas coisas que tem na internet. Nada disso é verdade. Vocês podem ter certeza que a máscara ela é útil, ela deve ser trocada quando ela fica úmida, principalmente na hora da atividade física, e não tem nada que ela atrapalhe do ponto de vista de risco de vida. Agora, ela incomoda muitas pessoas na hora do exercício físico? Sim, incomoda. E causa também algum tipo de problema quando você tem que fazer um pouquinho mais de força para respirar. Mais nada, não tem risco nenhum. Oi, doutor Nabil. Sedentarismo não é bom para ninguém, né? Mas por que é mais importante ainda evitar o sedentarismo durante a pandemia? Pois é, Bel. É importante a gente lembrar nessa hora da
da pandemia, que o sedentarismo, ao invés de poder ser útil para muita gente, vai descansar, não, ele traz realmente complicações. Além das próprias situações de complicações de deixar de fazer atividade física, favorece o aparecimento de enzimas chamadas causadoras de aterosclerose. É importante fazer alguma atividade física todos os dias. Todos os dias. 30 minutos todos os dias seria ideal. E é importante fazer coisas que está habituado a fazer. Não é sair querendo fazer novidades que viu na internet. Vamos com calma. Desde a simples caminhada até exercícios de peso, usando sacos de fruta, se você não tiver os aparelhos em si, fazer coisas que se possa repetir várias vezes durante o dia. A gente pede séries de 12 vezes, 3 vezes de cada tipo de exercício. Isso que os profissionais de educação física nos orientam. Se quiser usar o que está na internet, procure alguém que esteja realmente regulamentado como profissional de educação física. Atividade física é obrigatória sempre e mais agora durante a pandemia. Pacientes cardíacos são pacientes de maior risco para a infecção por coronavírus? Os indivíduos que têm alguma doença ou comorbidade, doenças cardíacas, com outras doenças associadas, hipertensão, diabetes, os cuidados são os mesmos, ou talvez um pouco mais rigorosos, vamos chamar assim. Mas não se deve facilitar, porque a gente nunca sabe. Você vê que a doença atingiu jovens com 40 anos de idade, levando alguns a complicações graves e até a morte. Então, independe exatamente de que você tenha ou não tenha alguma coisa só. Depende também da sua imunidade, também do seu estado clínico. E a gente é importante deixar claro que as viroses em geral, elas têm como uma característica também atacar os outros órgãos do corpo humano, coração, pericárdio, o cérebro, pâncreas, fígado, pode acontecer de tudo. O importante é que numa quantidade razoável, tipo 7 a 10%, pode desencadear problemas no coração, sejam arritmias, sejam quadros dolorosos, como se fosse uma angina do peito até. Nós temos quadros de arritmias graves, por conta, muitas vezes, dessa infecção aguda que atinge o corpo humano pelo coronavírus. Muito obrigada, Dr. Nabil Gorayev. Um beijo.